Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu uso esse afiador para manter as lâminas do meu canivete bem afiadas. Vamos para o vídeo. Algumas semanas atrás eu fiz o review completo desse afiador de campo guiado da Worksharp. Um afiador maravilhoso. Eu vou deixar aqui em cima o card dele, para quem não viu, vale a pena ver, tá? O review dele completo. E hoje eu vou mostrar na prática como é que eu uso ele. Ela não está cortando nada. Ó, perceba que ela não está cortando nada. Ela está 100% cega, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, ela não corta. Ó, ela dobra a folha, mas não corta, tá? Ela tá cega. Então eu vou mostrar como é que eu faço para vocês. Aqui, ó, ela já tem angulação de 20 graus. Então o que que eu faço? Geralmente, ó, eu pego daqui, eu faço 10 vezes. Ó. Muito leve, tá, pessoal? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Agora do outro lado, a mesma coisa, a mesma angulação. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Veja aqui, ó, já tem rebarba aqui, ó. Agora geralmente eu passo o quê? Uma para cada lado. Uma. Faço isso mais algumas vezes, tá, pessoal? Eu comecei aqui pela gramatura mais grossa, porque eu deixei essa lâmina completamente cega, tá? Mas eu não acho nem ideal vocês começarem por essa não, tá? Geralmente eu só uso essa quando eu quero tirar algum dente da lâmina, quando a lâmina está muito danificada, tá? Eu estou fazendo essa aqui, que é o passo a passo, que o próprio manual recomenda. Ele recomenda a gente começar pela parte mais grossa, depois para fina, depois para cerâmica e para o strop, tá? Então estou fazendo aqui, ó, conforme o manual recomenda. Ó, depois que eu passei 10 vezes, eu vou alternando uma vez em cada lado. Não estou fazendo rápido, tá? Agora eu vou para a parte lisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Eu vou fazer 10 vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Agora uma para cada lado. Uma, bem devagar. Aplico uma força mediana, só para deslizar mesmo. Não estou forçando, tá? Só estou deslizando. Pode também pegar aqui na mão, ó, fazer direto aqui, ó. Eu acho até mais rápido, tá? Eu estou fazendo daquele jeito ali para mostrar para vocês, tá? Eu, aqui em casa, eu faço um pouco mais rápido, tá? Mas é porque é questão de prática. Estou fazendo aqui, ó, bem o beabá, para vocês verem que realmente, pessoal, não tem mistério. O negócio é manter a angulação e fazer. Ó, eu não estou nem conferindo no papel ainda, para ver se tá bom ou se não tá. Eu estou confiando, tá? Eu comecei passando 10 vezes para um lado, 10 vezes para o outro, depois eu estou alternando, eu estou confiando. Agora o que que eu vou fazer? Essa parte aqui, ó, botei nessa parte aqui do C, que é a parte grossa, tá? Então nós vamos fazer agora a cerâmica na parte grossa. Cuidado, eu vou deixar uma foto aí, porque eu me cortei com isso aqui, tá? Fui fazer assim, ó, passou aqui no meu dedo, ó. Ainda tem um pouquinho aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Ainda tá um pouquinho cortado, que eu passou assim, ó. Cortou aqui. Então, nessa hora, tome cuidado, eu vou fazer assim agora. Eu fui segurar dessa forma, assim, ó. Eu cortei o meu dedo aqui, tá? Então agora tomem todo cuidado. Vou passar na cerâmica na parte grossa. A mesma coisa, pessoal. Não tem estratégia diferente. Vou passar 10 vezes para um lado. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Perceba que eu não estou passando até o final. Eu paro com a ponta aqui, ó. Eu não passo tudo, tá? Agora 10 vezes para esse outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora uma para cada lado. Eu estou usando a cerâmica, parte grossa. Já poderia até ter usado a fina, tá? Geralmente aqui em casa, eu já parto logo para as finas. Agora eu vou mudar aqui, ó. Essa parte aqui, esse J aqui, esse é um anzol, tá? Isso aqui é para afinar anzol. Eu não quero, eu vou botar na fina. Essa F aqui, ó, essa letra F, tá? Tá na fina. Tá vendo essa parte aqui já tá bem preta? Isso aqui é o aço que já foi comido, tá? Tudo isso aqui é aço que já saiu das lâminas que eu afio. Então aqui é a mesma coisa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui na cerâmica, pessoal, ele já tá dando uma assentada no fio também, tá? Isso aqui, ó, já é um assentamento. Ele já tá tirando as rebarbas também, já tá assentando um pouco o fio. Agora eu vou fazer uma para cada lado, para as rebarbas irem assentando. Vocês estão vendo que não requer muita prática, nem muita habilidade. É paciência. Ó, passa uma vez, passa outra, mais uma, mais outra. Agora vamos passar para os trop. Aqui também não tem mistério, pessoal. A diferença é que em vez de eu fazer assim, ó, no sentido da lâmina, eu vou fazer o contrário, porque senão eu vou cortar. Então, ó, tanto faz se eu começo, ó, do bico, que eu vou até o final, ó, posso começar no bico, não tem problema. Posso começar no bico e voltar por trás pelo calcanhar. Posso fazer assim também, ó, só pelo calcanhar, começando de trás aqui, ó, e vindo também posso. Aí é do gosto de cada um, tá? Aí vocês fazem o que acharem melhor. Eu geralmente eu faço assim, ó, eu vou de bico, tá? Aqui eu aplico uma força mediana e o strop que é o segredo. Eu por muito tempo eu não usei o strop. Depois que eu descobri isso aqui, que eu vi que realmente ele funciona, pô, isso aqui é um divisor de águas, galera. Isso aqui tem que usar. Não tem como não usar. Isso aqui faz a diferença. Porque o fio fica de navalha graças a isso aqui. É o strop que ajuda. Então, ó, a gente passa contra o fio na paciência. Isso aqui não tem pressa. A gente está assentando o fio. Ó, um para lá, um para cá, um para lá, um para cá. Vamos passando. É uma terapia, né, galera? Afiar a faca é uma terapia. Poderia melhorar se eu ficasse mais tempo aqui, ó. Só que para o vídeo não se alongar, eu queria passar para vocês a forma que eu faço. Forma bem simples, tá? Vamos testar? Então vocês lembram que ele não estava cortando nada. Vamos ver agora. Aí. Aí. Umas partes que estão agarrando. Deixa eu ver. Tá bom. Aí. Olha, tem uma parte aqui no biquinho que ainda tá agarrando um pouco. Então o que a gente pode fazer? Volta pro strop. Não tem problema nenhum. Aqui, ó. Só ir fazendo. Até ele assentar. Então aqui não tem mistério. Vocês viram que eu tava 100% sem corte. Ó, tá cortando, gente. Tá cortando. E se você quiser que o corte fique mais ainda,
mais navalha, é mais tempo de strop, tá? Aqui não vai ser o caso de eu fazer isso aqui, ó. Ó, já deu pra mostrar pra vocês, ó, que ele saiu do nada pra isso aqui, ó. 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 Vamos cortar na pontinha pra ver se a pontinha tá boa. Ó. Ó. Perfeito. Ó. Olha isso. Olha isso. Olha a leveza do corte. Olha isso. Então, como vocês viram, pessoal, não tem tanto mistério aqui. O que que eu faço? Eu venho aqui, eu passo 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro, fico revezando um lado para o outro, passo aqui de repente mais umas 10 vezes, uma para cada lado, e nem fico vendo fio não, tá, pessoal? Eu já vou direto. Depois eu venho para cá para cerâmica, 10 vezes para cada lado, 10 vezes para o outro, fico revisando, alternando, um para cada lado, mais umas 10, 15 vezes. Depois eu vou para o strop. Agora eu vou dar uma dica para vocês sobre esse produto aqui. Vocês têm que passar aqui, ó, no strop, ou aquela pasta jacaré, aquela pasta verde, ou uma pasta diamantada que eu também uso, que eu gosto muito. No caso aqui eu passei a verde, tá? Outras dicas. Vai chegar uma hora que isso aqui vai começar a ficar sujo, tá? Vai começar a ficar sujo, porque vai começar a acumular aço aqui. O que que vocês fazem? Vocês podem retirar isso aqui, as duas partes. O que que eu faço? Eu molho, boto uma... Tem gente que molha com álcool e esfrega. Eu boto com água normal da torneira, boto uma gotinha de detergente neutro e pego uma escova de dente e passo. Sai tudo na hora, fica mais branquinho, tá? O meu aqui, ó, já tá até um pouco cinza, porque tudo isso aqui é aço, ó, fica até na mão. Então, para limpar, eu jogo uma água, pingo o detergente neutro e com uma escova de dente velha eu vou e limpo. Segunda dica: na hora de guardar, para você não guardar com ele assim, ó, se você botar numa mochila alguma coisa, essa parte aqui, ó, diamantada, vai ficar batendo nas coisas. Então, o que que eu faço? Eu chego aqui, ó, sempre que eu vou guardar, ó, eu viro do lado ao contrário, tá certo? Porque se bater em alguma coisa, ó, vai bater na parte interna, não vai bater na parte do diamante. Terceira dica: essas plaquinhas de diamante também vai durar muitos anos, tá? Mas se chegar uma hora que vocês verem que não está ajudando mais, vocês podem comprar ela que eles vendem separadamente. Então vocês puderam perceber que não tem mistério para usar isso aqui, pessoal. É ir passando devagarzinho de um lado no outro, de um lado para o outro e vai trocando os lados. Por que que esse afiador aqui é bom? Porque ele é prático, galera. Na verdade, você teria que levar um strop separado, as pedras separadas, então de repente uma cerâmica, isso aqui é tudo em um, gente. Você bota isso aqui, você guarda numa bolsa, alguma coisa, você leva para qualquer lugar. Então assim, se você tá com aquela lâmina que tá cortando bem, mas você vê que ela tá engasgando um pouquinho, cara, só pega isso aqui, ó, só passa no strop. Fica aqui, ó, 1 minuto passando no strop, já vai recuperar. Se não recuperar, você volta para a parte diamantada mais lisa. Dá umas passadas ali, ó, só para recuperar o fio e passa no strop. Não tem segredo. Então, o sucesso disso aqui é o quê? Porque essa empresa conseguiu colocar tudo em um. Na verdade, tudo que você precisa está na tua mão. Entendeu? Numa peça única. Eu quero agradecer a vocês todos pelo meu último vídeo review desse equipamento aqui, que eu vou deixar no card aqui em cima para vocês verem. Quem não viu, veja, tá? Porque ali eu destrincho tudo desse equipamento, eu falo tudo dele, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, suas sugestões para os próximos vídeos. Um grande abraço e fiquem com Deus.